Eu fiz um vídeo aqui falando sobre como que funciona o sistema de dedução lógica, né? Eu tava louco para falar sobre aquele cara que inventou os chips para colocar no cérebro, né? E uma pessoa controlar qualquer coisa eletrônica com aquele chip, e o Tesla é, contratou as pessoas daquela área ali para desenvolver a tecnologia daquele brasileiro, né? E o que eu achei interessante é que ele falou que as pessoas podem se tornar zumbis digitais, né, por causa da mabialidade da mente humana. Na minha tese, eu questiono muito sobre essa. Na minha tese, ela explica como funciona essa mabialidade, e eu questiono muito essa mabialidade, porque o ser humano é uma criatura que está sempre aprendendo para se adaptar, né? Porém, antes de eu entrar aqui no argumento aqui, eu vou corrigir esse senhor, né? Ah, Antes de entrar no argumento, eu vou corrigir esse senhor, né? Que ele disse que pode haver muitos zumbis digitais porque a pessoa vai substituir a realidade pela internet, mas os seres humanos já substituíram a realidade natural pela internet. Mas o que eu quero dizer para ele é o seguinte: antes da internet, as pessoas já eram zumbis. Cada pessoa é um tipo de zumbi, né? Pelo comportamento que tem, né? Porque nós construímos uma assinatura, né? E essa assinatura determina a nossa consciência, né? E como que é essa assinatura? A gente é como se fosse um ser morfológico, né? Tem até aquela música do Raul Seixas que é interessante. Eu sou uma metamorfose ambulante. Nós, seres humanos, somos uma metamorfose ambulante intelectualmente. A pessoa muda com o tempo. Não existe essa questão de conservador, de esquerda. Não tem como. A gente tem mudanças sistêmicas. Tanto que na minha tese eu falo que se o ser humano ele não estivesse aprendendo, ele não conseguiria lidar com tantas mudanças no seu dia a dia. A mudança é, por exemplo, isso daqui, ó. Isso daqui. Ou tem um parafuso aqui. A nossa consciência, diferente das outras espécies, nós temos uma habilidade de observar mudanças e tentar dar um significado, um simbolismo a essas mudanças. As outras espécies não observam essas mudanças, né? As outras espécies elas só observam se algo está vivo ou não. Se está vivo é um alvo, se não está vivo não é. E estou falando dos mais inteligentes, que são os predadores, né? Além disso, a gente tem muitas outras funções no nosso cérebro, né, que ajudam a gente a criar essa consciência, mas a nossa consciência ela não é nada, né? Por uma inteligência artificial é gigantesca, porque a gente pega metadados e consegue criar conclusões lógicas dela. Tanto que o Google, o Facebook e várias outras ferramentas usam inteligência, mas é retardado. É tão retardado que a gente percebe que existe uma inteligência ouvindo o que a gente fala, vendo onde que a gente está, anunciando os lugares onde a gente foi, o que a gente falou, não sei o que, ou coisa que nós digitamos na internet. Eles criam um perfil nessas escolhas e a gente fica o tempo inteiro falando assim: não, nós queremos mais segurança na nossa privacidade. Não muda nada essa inteligência artificial, né? E porque ela não tem capacidade de acompanhar a nossa linha de raciocínio. Então ela fica defasada, e a partir do momento que ela fica defasada, nós ficamos ridicularizando ela, né? Nós fazemos bullying com o próprio Facebook, com o próprio YouTube, com o próprio Google, com tudo, né? Voltando à questão aqui, eu não enfatizei aqui porque que o cara falou que das pessoas se tornarem zumbis digitais. As pessoas já são zumbis do sexo, são zumbis de ser vagabundo, são zumbis da corrupção. Os seres humanos, eles são zumbis, né? Independente do meio que a pessoa está, a grande maioria se torna ou acabam vivendo em equilíbrio com aquela realidade, ou acabam se tornando parasitas daquela realidade, né? Tanto que existe um monte de publicações que falam que a gente vive numa selva de pedra. Existem desenhos que criam distopias discutindo sobre o comportamento dos seres humanos, que existe além da selva de pedra, existe toda uma estrutura de hierarquias de animais predadores, animais protozoários, animais isso, animais aquilo, e eles colocam esses animais com a nossa inteligência para explicar a capacidade intelectual da espécie humana. Então, o nosso amigo aqui, que é desenvolvedor do chip,
ele está totalmente errado. O intelecto, o conhecimento, não é para massa, é para alguns. A tecnologia não é para massa. Eu estava vendo o Peter ele falando sobre o telefone da Apple, que é uma tecnologia que foi feita para todas as pessoas ganharam com a Apple, né? Ele não explicou por que as pessoas ganharam com a Apple, né? A pessoa assim, mas então, teve um cara lá que trabalhou para comprar um Apple, morreu, ou ele comprou um Apple, foi morto, não sei o que, então ninguém lucrou na Apple, não. A, o que a Apple ofereceu mudou a humanidade, né? Mudou completamente como a gente se socializa. Eu, eu esses dias aqui eu baixei alguns aplicativos de relacionamento, né? Tem uns aplicativos que dizem que é aplicativo de relacionamento, mas é aplicativo de prostituição. Você instala, tem algumas pessoas ali que se prostituem naqueles aplicativos, eu não sei se elas pagam mensalmente ou elas são convidadas a se prostituir. Eu vi mulheres com doenças mentais que descarregam todas as suas doenças mentais no sexo, e tem outras ali que só estão para ganhar dinheiro, né? E aí elas têm toda uma ladainha para conseguir dinheiro, e algumas não querem nem dinheiro, só querem simplesmente o sexo, né? Muito mais sexo do que o dinheiro, e tem outras que só querem muito mais o dinheiro do que o sexo, né? Porque existe uma entropia sobre essa questão. E isso, como falo, me ajudou a elaborar meu banco de dados, mas qual foi o ponto referencial que eu falei? Primeiro eu estava falando sobre a adaptabilidade das pessoas, depois eu falei sobre desses sites, desses aplicativos de namoro, mas são simplesmente aplicativos para pornografia, né? Não é cara, é para sexo virtual, né? Existe um comportamento primitivo dentro dessas mulheres e dos homens que procuram esses sites, e existe um comportamento evolutivo assim, mas estava falando sobre o cara da Apple, né? Ele mudou completamente como o ser humano vive na Terra, né? Ele fez com que o mundo da informação, que era somente aos ricos, fosse divulgado perante todas as pessoas. Porém, as pessoas não sabem como utilizar, e as pessoas têm as informações, mas continuam utilizando as suas próprias informações primitivas dentro da sua mente, né? Comportamento agressivo, de ofensa, de perseguição, de raiva, de falta de respeito, todo o comportamento, a aversão da convivência em grupo, né? Ainda está em toda a humanidade, né? E isso prova que não tem como existir governo, né? O governo ele é ineficiente, ele não serve para nada, porque a grande questão é que as pessoas são primitivas e não tem, como ter controle sobre a população, né? A única forma de você trazer melhoria na sociedade é acabar com o comportamento primitivo das pessoas, não obrigando elas a mudarem o comportamento, mas você oferecendo soluções, né? Tanto que pessoas que têm capacidade mental, por causa da Apple, modificaram completamente a sua oportunidade, e jamais, há 100 anos atrás, pessoas teriam matérias ricas na sua mão, ouro, valádio, irídio e outras coisas na sua mão, né? Materiais raros, e a oportunidade de ter tudo aquilo que os nobres e os ricos tinham, né, com o celular na mão, porque os ricos, o que eles tinham era a implementação da sua força pela arquitetura, e dentro da arquitetura o conhecimento de coisas, de posturas, de lidar com as pessoas e prever os acontecimentos, né? Então, é isso que o Peter disse que o livre mercado fez com a humanidade. Mas a questão não é essa. Vamos lá. Vamos rebobinar tudo que eu falei. Agora vamos entrar aqui na questão aqui. Quais eram os pontos que eu queria falar aqui nesse vídeo? Eu tava assim, eu queria falar sobre a questão da minha tese, que eu falei sobre ponto de referência, que o ponto de referência é como a pessoa cria dedução lógica dentro do seu cérebro.
A dedução lógica se baseia na soma das variáveis, por isso que eu disse que o ser humano é uma simbiose, e que a inteligência, o pensamento é o quê? Você agrupa um padrão, você identifica aquele padrão, você cria uma referência daquele padrão, você cria a referência desse padrão com a referência dos outros padrões, que são coisas, seres humanos, circunstâncias, eventos, e você vai tendo uma experiência multiplicativa, né, uma projeção geométrica, e isso vai gerando a consciência e o QI dessa espécie e das outras espécies. A inteligência da espécie humana é mais ou menos isso, né? Eu queria falar essa questão aqui também no vídeo, que é importante, mas eu também queria falar sobre Mas eu já falei que não existem zumbis virtuais, os seres humanos eles são zumbis o tempo todo, né? Eu trouxe a conjugação do zumbi. Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo aqui, eu estou falando o que eu queria, o que era necessário para falar no vídeo e por que eu estou falando no vídeo, né? Eu estou em duas camadas aqui, dentro desse vídeo aqui, né? Três camadas, não, duas camadas, né? Não, três camadas, né? Que eu estou também fazendo a função para construir a argumentação dentro desse vídeo. Puta, mas eu já falei o que eu queria falar no final, já falei o que eu queria falar no começo. Mas o pior de tudo é que vocês não entenderam a lógica, eu matei a linha de estrutura de lógica de argumentação, mas como eu penso muito rápido, né, meu pensamento é diferente, eu posso pensar como uma máquina, né? Aí foda-se se você entendeu ou não entendeu o que eu falei, porque para mim não é importante, eu sou tão diferente de vocês que não é interessante, não é importante e tal, mas a forma como vocês constroem a apresentação argumentativa é diferente do que eu, né? E se uma pessoa fizesse o que eu faço aqui no vídeo, automaticamente você falou isso, falou daquilo, não sei o que, 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 eu ia, como falo, mexer em toda a rede neural da pessoa, né? Das memórias e lembranças. Por exemplo, eu falo português, mas vocês não entendem uma palavra que eu falo. É como se fosse uma outra língua, né? Mas aí eu queria pegar o fio aqui. Aquele moço, ele estava falando que a internet pode transformar as pessoas em zumbis, né? Porém, o que ele disse é uma grande besteira, mas o que eu queria dizer é o quê? É que, da mesma forma que ele disse que as pessoas... por que as pessoas se tornariam zumbis? Porque a mente é uma mente extremamente adaptável, uma mente extremamente mutável, e isso faz a nossa consciência, né? A habilidade de a gente estar sempre aprendendo e mutando, né? Para a gente sobreviver, para a gente se adaptar ao ambiente, mas isso acaba criando vícios, porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar saídas daquela questão e elas não têm. Por que as pessoas se tornam zumbis, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Se o meu referencial é a convivência em grupo e eu sei que a convivência em grupo ela me dá um caminho para eu seguir e esse caminho não tem saída, né? Então a única saída que eu tenho é me aproveitar dessa convivência em grupo. O que eu quero explicar para vocês é o quê? Por que existe a corrupção? Se eu sou um animal que não tenho muita consciência e eu vejo que é muito difícil ter o mundo do meu jeito ou querer um mundo de uma outra forma. E o mundo é o que é e o mundo tem tem a sua realidade. Não tem como eu modificar esse mundo. Então é muito mais fácil eu criar uma falha dentro do sistema, me aproveitar e roubar todo mundo, fingir que eu não roubei e fingir que eu sou uma pessoa admirável, respeitável dentro do sistema. E porque eu tenho uma casa bonita, um carro bonito, uma mulher bonita, um homem bonito, uma vida perfeita, né? Como falo, é muito mais fácil, porque as coisas são extremamente difíceis e o meu referencial é a aprovação social. Essa aprovação social tem um referencial da construção
desde que eu cresci. E eu sei que se eu tentar lutar contra o sistema, eu posso ser chamado de louco, de maluco, ser preso, me machucar, ser morto, ser agredido, ser ofendido, isso, aquilo, tal. Então eu prefiro ter aceitação social, criar uma falha dentro do sistema, crescer dentro desse sistema para essa aceitação social continuar ao meu favor, né? E seguir o fluxo do que tentar corrigir as coisas. Então, a questão das pessoas serem um zumbi virtual, segundo aquele monstro lá do sistema do chip para colocar no cérebro para manipular as coisas, né? Ou para fazer o upload, ou tal, que é o futuro que eles recogitam, né? É uma falácia, né? O ser humano, ele como fala, ele já é um zumbi, ele já é um zumbi desde que ele é um ser humano, porque ele não, ele aprende as coisas rápidas, mas algumas coisas são imutáveis na sua postura comportamental pela forma que ele foi criado, pelo ambiente, pelas dificuldades do ambiente. E o ser humano, da mesma forma que ele pode se tornar um zumbi, o ser humano vendo um monte de zumbi, ele vai se opor, ele pode ter o comportamento raquítico de zumbi virtual, mas o ser humano ele vai se mudando e a convivência social muda, né? Existe uma outra argumentação também que eu queria utilizar, mas não estou conseguindo lembrar sobre essa argumentação, né, aqui. Mas, prosseguindo aqui a minha argumentação, esse questionamento da adaptabilidade, esse questionamento de... deixa eu passar. Toda essa... toda essa postura do ser humano, né, de se adaptar, a mente humana é muito de mudança, de aprendizagem constante, ela tem um princípio lógico. Esse princípio lógico é o quê? O ser humano, ele assimila o ambiente, ele interpreta o ambiente, ele cria a solução daquele ambiente. Que eu falei aqui numa parte aqui que eu saí do campo de uma linha, fui no porquê do campo da linha e voltei aqui para o campo da linha, né? Não estou a fim de repetir ele, mas eu vou repetir, vai. O ser humano, a inteligência dele é o quê? Ele assimila, ele interpreta, ele cria uma expressão daquele ambiente, ele simula esse ambiente em relação às outras pessoas, a inteligência, o consciente que ele acha, o que as pessoas se importam, os valores de forma primitiva ou consciente. E, como fala, o ser humano ele aplica, né, a soma das variáveis e o salto quântico dessa soma da variável, né, no agora para me desculpe, essa postura é a estrutura comportamental que faz a mudança sistêmica do ser humano, a inteligência do ser humano. E tem um outro detalhe. Por exemplo, eu converso com várias pessoas, porque algumas pessoas têm muita repressão emocional da convivência em grupo e dos pais. Elas têm ideias tortas, não são transtorno de personalidade como psicose, mas elas têm as ideias tortas na adolescência, né? O adolescente, eles são muito conflitantes. E eles expressam essa ideia e eles vão se adaptando a essa ideia, à sociedade, o que eles acham de certo ideal e o decorrer da vida delas, né? A pessoa vai se moldando com o tempo. Todo adolescente demonstra transtorno de personalidade. Adultos não deveriam demonstrar, né? Mas isso é uma composição do seu crescimento. E isso que eu estou falando aqui é uma referência em relação a inteligência humana, ao ponto de referencial humano, a escolha do ser humano, por que o ser humano ele faz uma dedução lógica, o que é inteligência, o que é a vida, né? O que é a inteligência, o que é a vida por trás da inteligência, né? Ou qual que é a vida da inteligência. A vida da inteligência da nossa espécie é um pouco mais complexa das outras, mas nós simplesmente, né, nos habituamos ou agrupamos fatores, né, e fazemos essa combinação, né, essa projeção, né? Nós só somos
um meta dados de banco, né? E isso determina a nossa consciência, né? Nós não passamos de um puro algoritmo matemático, né? Mas eu acho que ninguém entendeu a minha linha de raciocínio. É triste isso, né? É muito triste ser tão diferente assim, né? E o pessoal vai falar que isso é esquizofrenia, isso é loucura. Tem um esquizofrênico lá da Noruega, ele é psicótico, né? Mas o esquizofrênico lá da Noruega lá que vai falar que isso é delírio e que eu invento coisa. Não, isso aqui é tudo teoria, né? Que como eu tenho a habilidade de assimilar qualquer coisa e fazer tabela de frequência, né? Eu consigo chegar em resultados muito mais rápido do que qualquer pessoa normal, né? E eu já tenho um sistema aplicado dentro da minha mente, então é muito mais fácil agora, né? Então é isso, né? E agora eu me sinto assim, puta, mano, eu enrolei muito para explicar um assunto, mas não me enrolei tanto. Falei para vocês.